Tolstói tinha tudo: fama, fortuna, amor, e mesmo assim queria desaparecer. Aos 50 anos, o escritor que encantou o mundo com Guerra e Paz e Ana Karenina caiu em um abismo existencial. Para que viver se tudo termina na morte? A felicidade que construíra desmoronou como um castelo de cartas. A vida, antes vibrante, transformou-se numa marcha mecânica rumo ao nada. Tolstói comparava sua condição à de um homem pendurado num poço. Acima dele, uma besta feroz simbolizando a brutalidade da vida. Abaixo, um dragão faminto representando a morte inevitável. Pendurado apenas por um frágil galho, ele via algumas gotas de mel nas folhas, os prazeres efêmeros e iludidos da vida cotidiana. Adoçavam momentaneamente sua condenação, mas não mudavam o destino final. Era uma existência suspensa entre o medo e a destruição, embriagada apenas por distrações passageiras. Talvez não seja apenas Tolstói quem está pendurado nesse poço. Talvez todos nós, em algum momento, nos descobramos assim, agarrados a pequenos prazeres, tentando esquecer a fera que ruge acima e o dragão que nos espera abaixo. Você já se perguntou se sua busca por felicidade é apenas uma tentativa desesperada de se distrair do inevitável? No próximo capítulo, mergulharemos na origem dessa crise invisível, que talvez também seja sua. Desde cedo, Tolstói experimentou a perda. Órfão de pai e mãe, cético quanto à religião, cresceu entre a aristocracia russa, moldando-se pela busca de conquistas materiais, fortuna, reconhecimento, família. Por décadas pareceu funcionar, mas, silenciosamente, uma espiral começou a se formar. Para que escrever? Para que amar? Para que persistir? As perguntas, como ervas daninhas, cresceram no solo de sua alma, sufocando suas realizações. As respostas tradicionais, o sucesso, o amor, a continuidade da obra, pareciam cada vez mais frágeis diante da certeza da morte. Em Ana Karenina, a Levin é o eco dessa espiral. Um homem cuja felicidade material é continuamente minada por uma dúvida existencial que nenhuma conquista consegue calar. Levin é, na verdade, um alter ego de Tolstói, um reflexo direto de suas angústias, de suas crises religiosas e de sua busca desesperada por um sentido mais profundo para a vida. Tolstói se via nele. Cada ato de Levin é uma tentativa desesperada de dar forma a um vazio que insiste em expandir-se. Mas qual seria a saída? Haveria, de fato, uma resposta para essa fome silenciosa que corrói a alma? Tolstói não se entregou ao desespero de imediato. Primeiro buscou respostas. Leu os grandes filósofos, de Sócrates a Schopenhauer. Em Sócrates, encontrou a indagação inacabável, a consciência de que a sabedoria é saber que nada se sabe. Em Schopenhauer, encontrou um pessimismo ainda mais profundo. A vida como uma vontade cega e dolorosa, cujo único alívio seria a negação dos desejos. Mergulhou na ciência, esperançoso de encontrar no progresso alguma razão para continuar. Mas a ciência lhe ofereceu um retrato gélido. A vida como acidente biológico destinado à decadência e à morte. A razão, sua última tábua de salvação, revelou-se incapaz de dar sentido à existência. Tudo o que explicava, explicava para negar. Nada respondia à pergunta fundamental: por que suportar o peso da vida sabendo que ela termina inevitavelmente na morte? Em vez de respostas, encontrou o aprofundamento do horror. Desiludido com a inteligência e a lógica, Tolstói começou a observar a vida comum. Foi no rosto cansado dos camponeses, nas histórias orais passadas entre gerações, na fé silenciosa dos humildes, que vislumbrou uma centelha de sentido. Mas que tipo de força secreta mantinha os humildes de pé diante da brutalidade do mundo? Essa é a pergunta que Tolstói queria tanto obter a resposta. Tolstói viu nos camponeses algo que lhes escapava, uma fé simples, inabalável. Eles sofriam, perdiam, morriam, mas confiavam em algo maior.
algo que transcendia a dor, a perda e a finitude. Era um tipo de saber que não se ensinava nos salões iluminados pela razão, um saber prático, visceral, quase orgânico. Viver tem sentido porque se confia que existe um sentido, mesmo sem compreendê-lo. Essa fé ancorada na experiência cotidiana e no mistério do divino era o que dava estrutura à vida dos humildes. Essa descoberta ecoa na filosofia de Blaise Pascal, que também reconheceu o vazio deixado pela ausência de sentido racional. Em seus pensamentos, Pascal descreve o ser humano como um ser miserável e grandioso, perdido entre o nada e o infinito. Para ele, a verdadeira grandeza não está em negar essa miséria, mas em reconhecê-la e buscar um sentido que transcende a razão. Assim como Pascal, Tolstói compreendeu que apenas uma entrega consciente ao mistério, uma fé que nasce da própria impotência humana, poderia resgatar a existência do desespero. Mas essa entrega não é passiva. Ela exige coragem, exige um salto, uma decisão íntima de confiar mesmo sem ver. Aqui Tolstói se separa da tradição racionalista e se aproxima do mistério mais profundo da condição humana, pois a fé não é um consolo para os fracos, é um ato radical de resistência. Mas como dar esse salto? E o que acontece com quem se recusa a confiar no invisível? Exploraremos então como Tolstói entendeu a fé como um salto essencial para a sobrevivência espiritual. Tolstói percebeu que a fé não é uma certeza racional, é um salto no escuro, um ato de coragem radical, uma recusa a se deixar paralisar pelo abismo. Nietzsche falaria da vontade de poder como a força vital que impulsiona a existência. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve a vida como um fluxo incessante de força e superação, onde o ser humano não busca sentido fora de si, mas cria valores através de seu próprio poder afirmativo. Tolstói, por seu lado, enxergou na fé essa mesma vontade, mas direcionada para algo que transcende o eu, para um absoluto que sustenta a existência mesmo quando ela é incompreensível. Assim como Spinoza via no conatus a expressão do impulso pela perseverança, Tolstói viu na fé a manifestação de um movimento da vida contra o vazio. Em Ética, Spinoza descreve o conatus como a essência do ser, o esforço ativo para existir e afirmar-se no mundo, mesmo frente à adversidade. A fé para Tolstói não era acreditar sem provas, era confiar apesar da dúvida, persistir mesmo sem garantias. Um gesto silencioso de insubordinação à morte e ao niilismo. Mas como essa transformação moldou sua vida concreta? Como um homem que teve tudo aprendeu a viver como se nada lhe pertencesse? Essa é a última chave da nossa jornada. Tolstói abraçou uma vida simples, distribuiu riquezas, abandonou honrarias, dedicou-se aos outros, deixou de buscar grandezas e encontrou paz na humildade. Descobriu que a verdadeira liberdade não está em acumular, dominar ou vencer, mas em viver à altura do mistério da existência, aceitar que nem tudo será compreendido, que nem todas as dores terão explicação e mesmo assim prosseguir. Tolstói não venceu o abismo pela razão, venceu pela fé silenciosa de quem ousa confiar. Ensinou que a força mais profunda não está no entendimento, mas na entrega àquilo que ultrapassa a inteligência. E talvez hoje, em um mundo saturado de informações e carente de significado, sua coragem em abraçar o invisível seja mais urgente do que nunca.